Deixa eu começar. Pronto. Então, bom dia a todos. Eu sou a professora Kelly, estou aqui nesse painel, né, nessa palestra como mediadora do segundo seminário de ensino de graduação. Então, que é um seminário que está inserido no terceiro CIUFP, Seminário Integrado da UFP, 2021, que tem uma temática bem pertinente, né, que é os aspectos do ensino de graduação da UFP face à pandemia do Covid-19 e em tempos de normalidade. Então, dando continuidade a essa vasta essa vasta programação que esse evento está nos proporcionando, nós vamos ter a palestra agora da professora doutora Rosalina Gomes do Nascimento Pereira da Silva, né, professora do Departamento de Química do CCN da UFP. Ela foi coordenadora do curso de Química presencial, Departamento de Química CCN, e coordenadora do curso de Química à Distância, CA de UFP. Atualmente é coordenadora de Administração Acadêmica Complementar da Pró-Reitoria de Ensino e Graduação, né? Que vai aqui nos presentear com a sua palestra, com a temática da relevância do programa de monitoria de projetos de ensino para a melhoria do ensino de graduação. Então, apresento a vocês a professora Rosalina, e a palavra está com a senhora, professora. Obrigada, Kelly, por estar junto aqui comigo e por ter aceito mediar um pouquinho essa palestra, né? Eu fiz o resumo do meu currículo assim, extremamente resumido, né? Eu sou professora do Departamento de Química, egressa desse departamento, fiz mestrado e doutorado, fiz mestrado na Unicamp, doutorado na Universidade Federal de São Carlos, e já estou trabalhando aí nessa gestão já há um bom tempo, tá? Tentando contribuir, de certa forma, para a melhoria da qualidade dos nossos cursos, né? Então, você pode colocar aí a nossa temática, não está compartilhando ainda, viu, Kelly? Tá. A nossa temática que foi proposta dentro dos aspectos, né, que nós estamos vivenciando, tá? Dentro dos aspectos que nós estamos vivenciando no ensino de graduação face a essa pandemia, tá? E buscando, de certa forma, a normalidade, mesmo em tempos remotos, né? Eu diria para vocês que eu já estou na normalidade faz tempo, desde agosto do ano passado, que eu estou na universidade diariamente. De vez em quando aparece um caso de Covid, aí a gente fica suspenso. Eu também tive Covid neste início de ano, e aí a gente ficou com as atividades suspensas, mas eu confesso que eu não consigo sair de dentro da universidade, então eu estou sempre aqui, manhã e tarde, presencialmente, por conta de que, de certa forma, tentar evitar o trabalho externo, o trabalho de casa com as minhas atividades de ensino, e é mais tranquilo também para trabalhar. Não tem ninguém na minha sala, não estou me expondo, não estou expondo ninguém. Normalmente, a gente tem um revezamento dos funcionários que trabalham aqui no setor, mas, para mim, estar na universidade é tudo de bom. É uma tranquilidade para a gente trabalhar, para a gente vivenciar e ajudar a equipe como um todo, né? Então, diante dos aspectos, né, do ensino de graduação, foi proposto, nesse momento, a gente está no CIUFP, nós temos atividades que foram integradas da Pró-Reitoria de Ensino de Graduação. Nós tivemos o encontro de monitoria do campus de Floriano, do curso de Pedagogia. Nós tivemos a inserção esse ano, que o ano passado não houve, que foi a iniciação à docência, né, o PIBID, e a questão da residência pedagógica, porque hoje tanto o PIBID como a residência pedagógica está ligada a uma coordenadoria dessa Pró-Reitoria de Ensino de Graduação e que estão desenvolvendo as atividades
ontem e hoje, no sentido de apresentação de trabalho, considerando que tinha apresentação de trabalho e que também tem premiações. Então, eles precisavam adiantar um pouquinho, que a questão da premiação tem que ser amanhã, e a questão de avaliação fica realmente muito complicada. Então, surgiu a oportunidade de cada setor, neste momento, assim, falar um pouco do que a gente está trabalhando e o que isso poderia, de certa forma, melhorar nesse período de pandemia e nessa busca por essa normalidade. Então, a CAAC, ela é um órgão da Pró-Reitoria de Ensino de Graduação, ela oferece outros programas, às vezes as pessoas acham que é só monitoria, mas a gente tem outros programas envolvidos, mas eu vou falar especificamente da relevância do programa de monitoria e dos projetos de ensino para esse momento, mas a gente tem acompanhamento de outros programas, inclusive este ano a gente está gerenciando o programa de atividade acadêmica profissional, que está muito incipiente ainda, mas estamos retomando aquela questão da Bolsa Trabalho que existia na universidade, mas que não pode ser Bolsa Trabalho, e essa parte agora está sob o gerenciamento dessa coordenadoria. Então, o serviço que a gente oferece é a monitoria, nós temos os projetos de ensino, que muitos departamentos não ainda se atentaram para essa possibilidade dos projetos de ensino, tá? A monitoria em si já dá digamos, um bom tempo para a gente trabalhar, tá? E o que a gente está chamando aqui de apoio acadêmico é exatamente a questão dos projetos de ensino. E como que a gente funciona, então a gente dividiu aí nesses itens que a gente vai discutir com vocês que estão aqui na sala. Infelizmente, pouca gente, mas tudo bem. Então, a coordenadoria, como eu já falei, ela é um órgão da Pró-Reitoria de Ensino de Graduação, que é responsável realmente pela execução de políticas e ações que objetivam contribuir para a melhoria da qualidade do ensino de graduação da UFPI. Tá? Pode passar. Então, os serviços que a gente vai discorrer é exatamente o programa de monitoria e o programa de apoio acadêmico. Então, a nossa fala não vai ser bem rápida. Então, o nosso programa de monitoria ele é regulado pela resolução 076, a Kelly sabe, eu não sei se o Abner é professor ou se é aluno, tá? Mas nós temos a resolução 076/2015, CETEX. A gente está agora, tudo bem, Abner, a gente está agora tentando uma revisão para a gente inserir essa resolução dentro da 177, né? O problema é que as demandas da PREG realmente elas são diárias, elas são, como é que a gente diz, urgentes, e às vezes a gente não tem um tempo de gastar para a gente otimizar as coisas que a gente já vem trabalhando, mas a gente está com uma proposta de inseri-la na 177, dando uma enxugada nessa resolução. Então, de acordo com o seu artigo, primeiro, ela é uma atividade de ensino e aprendizagem que contribui, de certa forma, para a formação do aluno e tem a finalidade de despertar o interesse pela carreira docente, integrada às atividades de ensino do curso de graduação. Eu gosto muito do programa de monitoria, né? Estou desde a gestão passada trabalhando nessa equipe, estou aqui ainda, né? Trabalhando nessa equipe, e a experiência que eu tive com monitoria foi maravilhosa, né? Na minha época nem tinha bolsa, na minha época de estudante, mas sempre eu participei do programa de monitoria, de certa forma, voluntária, e era uma forma que eu tinha de, digamos assim, de adquirir mais conhecimento, de estar vivenciando outras metodologias, né? E hoje, de acordo com os objetivos que está definido aqui, que é proporcionar a estudante de graduação a oportunidade de participar de um projeto de monitoria junto a um professor. Então, eu tenho um aprofundamento em determinado conhecimento, eu posso participar de uma monitoria
com um outro professor que utiliza uma outra metodologia, né? Então, isso é extremamente importante, faz com que os alunos façam, de certa forma, uma atualização daqueles conteúdos que eles já cursaram, né? Criar condições para que o aluno possa desenvolver um pensamento crítico, um pensamento de um trabalho, digamos assim, de certa forma, científico, e colaborando com essa produção acadêmica que a gente faz junto com os projetos, com os professores. Eu já tive apresentação de trabalhos de meus monitores em eventos científicos, já tive publicação de trabalho de monitores que desenvolveram na minha disciplina, como outros professores. Então, a gente precisa desse engajamento. Pode passar, professora? Então, voltando um pouquinho só sobre antes da gente falar do projeto acadêmico, né? O programa de monitoria, ele é um programa de, digamos assim, de muita colaboração, de muito, digamos assim, de muita cooperação, eu diria assim, de muita cooperação entre o professor e o aluno, entre o professor e outros professores que estejam ministrando a mesma disciplina, do aluno com o aluno daquela turma, tá? Então, existe essa colaboração, mas é preciso que a gente esteja atento ao nosso monitor, ao planejamento das atividades que esse monitor vai desenvolver, tá? A gente não pode deixar esse monitor sozinho, né? Ele é um colaborador do processo, né? E o programa de monitoria, de certa forma, ele tem uma colaboração da chefia do departamento ou coordenação de cursos nos departamentos que não tem, nos cursos que não tem departamento, né? Ele tem uma colaboração da CAAC, ele tem uma colaboração da administração superior. A gente observa uma necessidade proeminente de cada departamento no sentido de querer mais bolsas, né? Ultimamente, a gente tem tido uma certa dificuldade com essa distribuição das bolsas, mas assim a gente entende que a relevância do programa de monitoria para a formação do aluno é muito mais importante do que em si o ônus da bolsa. É claro que a bolsa ajuda, é claro que, às vezes, é aquela bolsa que o aluno tem para se manter. Mas nós não podemos esquecer do benefício que é o programa de monitoria. A monitoria no currículo do aluno, ela vale para a vida toda, não é uma contagem em, digamos assim, em processo seletivo dos últimos 5 anos, sempre vai valer. Tá? As atividades complementares, sem contar os objetivos que são alcançados nessa parceria, né? Então, eu estou falando porque, por ter sido monitora, por estar trabalhando nessa gestão da monitoria, mas, acima de tudo, hoje está lidando também com os alunos monitores. Então, o que a gente pede? Que essa parceria existe, mas que exista também uma conscientização para o nosso aluno da necessidade de participar do programa para sua formação, independente de bolsa ou não, porque as atividades elas são iguais, né? Não tem distinção das atividades que o monitor remunerado tem do monitor não remunerado. Infelizmente, nós este ano tivemos corte de bolsas, né? E o corte foi, de certa forma, dificultado pelo processo em si, mas, acima de tudo, porque nós ainda tínhamos pagamento de bolsa do ano anterior, porque a gente ainda manteve pagamento de 2 meses de bolsa ainda esse ano. Então, isso veio impactar na oferta do número bem menor de bolsistas, que a gente está tentando otimizar isso de acordo com o recurso. Teve corte de recurso? Tem. Como está tendo corte de recurso para a instituição como um todo, né? Então, a gente vai ter que lidar com isso e lutar junto à administração superior no sentido da gente, aos poucos,
e conquistando mais recurso para esse programa, considerando a importância que ele é para esse apoio junto aos docentes. Com relação junto aos docentes e aos discentes, né? Os alunos são muito beneficiados, né? Ontem eu estava ouvindo finalização da minha turma no WhatsApp, os meninos elogiando o meu monitor do apoio, porque meu monitor ele tinha um horário de atendimento online com os meninos, tirando as dúvidas, atividades assíncronas, ele sempre estava tirando dúvida. Quando ele tinha algum problema das dúvidas, ele entrava em contato comigo, mas os alunos iam por essa via, né? Então, é importante essa participação. E o monitor fazendo, digamos assim, uma autoavaliação, considerando que ele não tinha feito a disciplina comigo e que eu tinha utilizado, ele tinha feito no período presencial, e que eu tinha utilizado uma metodologia diferenciada, no sentido de hoje da gente suprir essa dificuldade, considerando que a minha disciplina tem laboratório, né? Então, ele colocando de o quanto foi importante para ele fazer essa retomada da disciplina. Então, é muito importante que a gente também avalie a nossa atividade como orientador, mas, acima de tudo, avalie o nosso, que ele faça uma autoavaliação, o monitor, como também a turma que está recebendo esse aluno, que ele precisa ter realmente um tempo, caso contrário, fica difícil. De acordo com a resolução, o aluno precisa disponibilizar uma carga horária de 12 horas semanais, para exatamente fechar aquela carga horária que está prevista na resolução, porque ela não é flexível de acordo com as atividades, com o que o aluno realmente faz. Então, é muito importante que a gente trabalhe isso e que fortaleça, digamos assim, incentivando os nossos alunos a realmente participarem desse programa de monitoria, que é tão importante para a sua formação. Então, o outro programa que nós temos, talvez, de certa forma, até desconhecido de alguns alunos, até desconhecido de alguns cursos, é o programa de apoio acadêmico, onde esse programa foi uma resolução de 2018, de certa forma, a gente veio implementar ele de forma manual em 2018, 2019, o ano passado, em 2020, a gente conseguiu colocar isso, customizar isso no sistema SIGA. Então, a gente fazia através de processo e alguns cursos, era todo manual, a certificação manual, e alguns cursos nem se tocava para isso, pela dificuldade de fazer o processo, levar para a coordenação, tudo manual, então, mas mesmo assim a gente teve alguns projetos cadastrados nesse período. O ano passado, com a otimização do módulo projeto de ensino, que está lá, quando você abre no SIGA, tem projeto de ensino, aí tem o lato sensu, o projeto de ensino da graduação. Então, foi uma forma que a gente, digamos assim, colaborou, integrou, né, no sentido de fazer essa integração de docente com discente, de docente com docente. Nós já tivemos projetos de apoio acadêmicos voltado para os docentes, no sentido de formação continuada, tá? E também dos discentes. Então, ele precisa ter um coordenador, tem a resolução, está lá na página da universidade, na página ufpi.br/KA, que você encontra todas as informações referentes a esse programa de apoio acadêmico, né, que tem os projetos de ensino. E no SIGA você vai encontrar lá, então você pode fazer o cadastro do seu projeto, juntamente com os seus colaboradores, abrir a inscrição do projeto via SIGA, a certificação é via SIGA. Então, a gente conseguiu, ano passado, otimizar esse módulo de tal forma que, digamos assim, deu celeridade ao processo, que era um pouquinho mais demorado.
né? Então, a gente observa, por exemplo, professores hoje comentam com a gente, olha, no próximo ano eu vou colocar um projeto de ensino para fazer as aulas práticas que a gente não conseguiu fazer agora no período remoto, né? Para a gente fazer essas aulas práticas, né? Fazer a inscrição dos alunos, que a gente possa desenvolver essas atividades e contemplar aquilo que faltou de atividade realmente prática no laboratório que o aluno possa desenvolver. Então, muito importante para esse momento, para essa retomada em 2022, para a gente suprir essa dificuldade. Olha, o que nós tínhamos? Nós tínhamos projetos de extensão. Nós tínhamos os projetos de extensão. Os projetos de extensão, eles eram cadastrados na Pró-Reitoria de Extensão, mas a gente sabe que a extensão são projetos que a universidade oferece que, de certa forma, precisa da comunidade, é voltado para a comunidade. Nós estamos tendo aí o SEMEX, assim, com a quantidade muito grande de atividades, de projetos desenvolvidos, cadastrado na Pró-Reitoria de Extensão, que envolve a comunidade. Então, o projeto de ensino em si é para o nosso aluno, para dentro da universidade, tá? E aí essas atividades podem ser contadas como atividade complementar, como também previsto na resolução, que a gente precisa equacionar isso direitinho no QAD, né? Porque a gente previu na resolução a diminuição da carga horária do professor que irá coordenar projetos de ensino, né? Então, a gente está precisando mexer nesse QAD para a gente inserir, e ter uma certa dificuldade para mexer nesse QAD agora, né? Mas na resolução já está previsto isso. Então, tem a importância do projeto desse apoio acadêmico. Então, dentro desse programa, como eu falei, então, o que a gente pode desenvolver? Nós temos ciclo de palestra, nós temos mostra de fotografia, apoio pedagógico a docente e a discente, atualização pedagógica, mentorias, oficinas pedagógicas de ensino, atividades vivenciais. Alguns professores estão cadastrando aquela Semana do Calouro, que é voltada única e exclusivamente para o aluno que está entrando na universidade. Então, dentro da introdução ao curso, mas dependendo das atividades, você pode colocar isso como um projeto e o aluno já vai recebendo também uma certificação relacionada a esse projeto de ensino que foi cadastrado na CAAC, né? Então, é muito importante que nós fortalecemos, digamos aqui, daqui para frente, a questão dos projetos de ensino, né? No sentido de fortalecer uma possibilidade, mas na frente, quem sabe, como hoje nós temos projeto de extensão, tem bolsa, de repente, uma demanda maior, a gente possa também disponibilizar bolsas, dependendo do tipo de atividade que a gente desenvolve, tá ok? Então, qual é mais ou menos, qual é o objetivo do programa de apoio acadêmico, né? Então, ele tem um diferencial do apoio que a gente tem na monitoria, de certa forma, eles estão ligados, porque tudo que a gente pensa de apoio para os nossos estudantes é pensando na qualidade do ensino de graduação. Então, contribuir para a melhoria do desempenho acadêmico do aluno, então, suprir essa dificuldade, por exemplo, em alguns conteúdos que não são contemplados no projeto, mas que é necessário, que a gente sente a necessidade de colocar esse conhecimento para o aluno, a gente pode utilizar isso, ao invés de ofertar uma disciplina, né? Criar condições do desenvolvimento das atividades didático-pedagógicas dos discentes, a criatividade. Eu lembro que agora na minha disciplina, a gente colocou para que os nossos alunos criassem podcasts, né? Para suprir a questão das atividades de laboratório, né? E o quanto que isso foi envolvente, o diálogo entre eles. Então, os alunos podem fazer isso dentro de projetos de ensino. Promover essa cooperação acadêmica entre discente e docente, né? Precisa
ter um coordenador, professor no projeto de ensino, os alunos não podem cadastrar, como também a extensão. Precisa ter um coordenador, então, o trabalho junto, às vezes os alunos vêm com a proposta e querendo que o coordenador, um professor, os ajude em todo esse processo, digamos assim, de regular dentro da instituição. Promover a atualização pedagógica dos docentes, nós já tivemos cursos de formação continuada, a questão das metodologias, avaliação da aprendizagem, feita pelo curso de bacharelado na área da saúde, onde tem o apoio dos professores do DMTE, do Departamento de Métodos e Técnica de Ensino. Tivemos algumas experiências maravilhosas também, que foi cadastrada no sentido de trabalhar com os alunos também do CCS, a ansiedade, junto com o psicólogo lá da Praec, tudo isso foi cadastrado em nossa coordenadoria em 2000, antes da pandemia, né? Oportunizar também, promover dentro do processo ensino-aprendizagem a contextualização, a interconexão da teoria prática em diversos componentes curriculares, à luz do projeto pedagógico, aquilo que eu falei. Às vezes tem um conteúdo que é extremamente teórico, né, que a gente precisa ou talvez o tempo da disciplina não seja suficiente para se fazer essa, digamos assim, essa interconexão da teoria com a prática. A gente pode desenvolver isso através de projetos de ensino. Tá? À frente, professora. Então, ainda dentro dos objetivos, fortalecer a articulação e a integralização curricular em seus diferentes, por quê? Porque a gente, essa carga horária dos projetos de ensino, ela vai para as atividades curriculares, atividades complementares, que faz parte da integralização do currículo do nosso curso, né? Incentivar os processos de inovação e práticas pedagógicas, estimular a troca de experiência entre discentes e docentes, contribuir para a melhoria da qualidade dos cursos, né? Então, nós temos objetivos muito interessantes, bem específicos, que podem ser trabalhados no nosso dia a dia, juntamente com os nossos professores. Então, como é que funciona os programas, né? Vamos lá, professora? Como é que funcionam os programas? Então, o programa, tanto de monitoria como de apoio acadêmico, ele tem um propósito de integrar esse estudante de graduação, né? E essas atividades, elas estão organizadas de acordo com a orientação, digamos assim, do edital da monitoria, do projeto que o professor desenvolve, como também não temos um edital para inserção de projetos de ensino, é contínuo. O professor pode estar lançando em qualquer época, a gente só pede, que às vezes a gente não fica no sistema, porque precisa de um processo de avaliação do setor, precisa de uma avaliação do relatório final. Então, a gente precisa saber desse contato, que é para a gente ir, digamos assim, atualizando no sistema todas essas etapas. Então, tem umas etapas, eu cadastro meu projeto, ele passa pela sua chefia imediata, tá? A partir dessa chefia imediata, ela faz uma análise e encaminha para a gente faz o cadastro. A mesma coisa com o relatório, tudo preenchido online, tá? O relatório final, e aí a gente chega para a gente, normalmente o professor, Rosa, encaminha o relatório, dá uma olhada lá no relatório, porque na hora que a gente analisa o relatório, o certificado é liberado. Então, e como esse projeto ele vem para o aluno dentro da universidade, basta ele entrar com o CPF dele, pelo próprio SIGA, ele já emite o seu certificado, como ele faz com a monitoria, tá? Então, a gente precisa, ainda, como eu falei, a monitoria, nós temos o quê? Nós temos edital próprio, que a gente lança com cronograma, com atividade, com gerenciamento por período. No caso do projeto de ensino, é contínuo, qualquer período você pode realizar. Inclusive, por exemplo, eu não vou ofertar disciplina no período de especial, mas eu queria fazer um projeto nesse sentido, digamos assim, nós estamos tão cansados que eu não sei se a gente tem pique agora nesse final de ano para fazer alguma coisa nesse sentido, né?
graças a Deus que a gente está tendo aí alguns professores substituto, e esses professores substituto podem ministrar aula nesse período, no sentido de dar fluxo para os nossos alunos. Então, aí mais na frente, a gente tem... Acho que tu voltou? Os estudos... Ah, tá. Como vai para frente? Então, como é que funciona os monitores? O que está na resolução. Os nossos alunos já sabem, os nossos professores já sabem como é que funciona, tá? Então, é preciso... A única coisa que eu preciso é, assim, de atenção que o professor, que os departamentos tenham aos prazos. Eu vi hoje meu e-mail, está lotado de professores, de certa forma, solicitando alteração do calendário, porque esqueceu de, digamos assim, de validar a frequência do aluno, perdeu o prazo, né? Então, é complicado. Então, a gente precisa realmente desse compromisso colaborador e cooperativo, no sentido de que a gente não tenha retrabalho em todos os setores. Por exemplo, no momento que o departamento não cadastre seu edital, tem um estresse, vai estar de férias no outro período, o outro professor às vezes não está atento, ou não sabe cadastrar. Então, é muito importante que a gente tenha atenção a questão dos calendários, mas, acima de tudo, das atividades, do acompanhamento das atividades, seja ela em projeto de ensino, seja ela na monitoria, né? Então, eu acho que era mais ou menos isso que a gente queria falar, e só os estudantes participantes do apoio têm a oportunidade de vivenciar a prática das atividades específicas na sua área de atuação, e a participação nessas atividades é imprescindível, como a gente vem falando, para a sua atividade profissional, onde ele vai adquirir essas competências. E aí, como eu tinha falado lá no início, nós temos também um programa que é de incentivo acadêmico, de incentivo Nossa, falhou. De incentivo profissional, tá? E qual é o objetivo desse outro programa? É o aluno poder participar de alguma atividade dentro do setor da universidade, do exercício daquela profissão dele dentro do setor da universidade, não é estágio, né? Como temos na comunicação, no STI, para dar apoio para os centros, na elaboração de projetos na PreUni, na administração, como também alguns programas de pós-graduação que ele tem para dar o apoio no programa de pós-graduação, é muito importante. Esse a gente, por enquanto, ele está sendo autorizado pela Pró-Reitoria de Planejamento, mas a gente está pensando em lançar um edital nesse sentido para que toda a comunidade possa participar. Bem aí nesse quadro aqui, ainda falando sobre projeto, que aí eu misturei ensino teórico, eu nem sei os projetos de ensino com o programa de monitoria, para mim é tudo... Aliás, são todos importantes, então a gente termina misturando as ideias, né? Então, aqui é só para a gente colocar um dado para vocês dos projetos de ensino. Foi lançado em 2018 apenas 6 projetos, 2019 nós tivemos 9, em 2020 nós já tivemos, no período de pandemia, nós já tivemos 20 projetos, em 2021, de certa forma, com essa retomada, a gente diminuiu um pouquinho. Então, quais são as atividades, como eu tinha falado, e como tem lá nos objetivos? Curso, mentoria, minicurso, palestras, semanas acadêmicas, oficina pedagógica, tivemos um curso que fez uma monitoria especial no período especial, tá? Para, digamos assim, atender a necessidade, porque normalmente no período especial não tem monitoria, mas assim fez como um projeto de ensino por conta da carga horária e por conta de que não está previsto na resolução, então a gente já tem um caso desses aí. Então, foram algumas atividades que são colocadas. E a perspectiva, dentro dos itens que nós colocamos para discussão, a perspectiva para 2022. O que a gente quer para 2022?
digamos assim, fortalecer mais ainda a monitoria. A gente trabalha aqui durante o ano com cerca de 1.500, esse semestre só 1.200 alunos inscritos no programa da monitoria, mas ao ano mais de 3.000 alunos que estão envolvidos no programa de monitoria. Por isso que eu digo para a professora, nós precisamos fortalecer também a questão da monitoria remunerada, porque a gente sabe que é o atrativo. Embora hoje nós temos PIBID, PIBIC, nós temos residência pedagógica, nós temos PIBEX, nós temos BAI, bolsas de cultural, não só de assistência estudantil, nós temos PET. Todos esses programas, no momento, eles têm bolsas, né? E, às vezes, a gente sabe que o aluno quer concorrer em todos eles, né? Ele quer pegar bolsa para todo lado. Então, é importante que faça um revezamento, que, ao longo do seu curso, você participe dos diversos programas, né? Lembrando que a única bolsa que pode ser acumulada é a bolsa de assistência estudantil, porque, na verdade, ela tem um outro objetivo. Ela foi... antigamente não podia acumular, mas tem uma orientação do MEC para que os alunos possam acumular, porque a assistência estudantil, na verdade, é para aquela situação de risco, de vulnerabilidade social em que o aluno precisa para se manter no curso, considerando que a gente tinha observado a grande quantidade de evasão. Então, essa bolsa é uma bolsa que ele pode, de acordo com a autorização do professor, que ele pode, digamos assim, receber junto com outras bolsas meritórias, né? Porque os outros programas são meritórios. Mas alguns professores dizem assim, eu queria escolher meu monitor. Mas realmente o nosso sistema ele é extremamente transparente, ele faz uma seleção levando em conta a nota da disciplina e o IRA do aluno, e aí eu digo da importância que tem desde quando o aluno entra naquela disciplina de introdução ao curso, que a gente já coloque para o aluno essa necessidade dele manter o seu curso, digamos assim, bem... cuide do seu curso para que o IRA não baixe, né? Porque alguns programas na universidade, eles são, mesmo sendo não remunerados, mas eles são meritórios, né? Então, vai de encontro à questão do IRA do aluno, do índice de rendimento acadêmico do aluno. Então, desde quando ele entra, para que ele não disperse, porque o que a gente tem observado, principalmente nos cursos da licenciatura, nos cursos das exatas, no primeiro ano, o aluno chega com muita dificuldade, e aí tem tanta dificuldade que depois é que ele desperta. No primeiro ano ele está com IRA muito baixo, porque a gente entende que tem todo esse processo de adaptação, mas às vezes precisa desse toque da coordenação do curso para que eles tomem cuidado com essas disciplinas, para que possa participar de outros programas na universidade que estão envolvidos com a questão do mérito. Então, outra perspectiva que a gente tem, aumento da quantidade de bolsa, como eu já falei, aumento desse recurso. Eu nem diria aumentar o valor da bolsa, porque o negócio está tão difícil, né? Fica muito difícil pensar em aumentar a bolsa, mas assim, desde 2014, eu acho que a bolsa é de R$400, nós estamos em 2021, então é um valor realmente insignificante, mas de certa forma ajuda muito para o nosso aluno. A outra é fortalecer, a outra perspectiva é fortalecer os projetos de ensino, dar maior visibilidade a esses projetos de ensino para que toda a comunidade participe, para que os nossos alunos tenham interesse, os professores tenham interesse, no sentido exatamente de suprir essas dificuldades com relação à formação em alguns conteúdos que hoje a gente observa, e principalmente agora, nesse período de pandemia. Eu acredito que em 2023 a gente terá uma demanda muito maior dos cursos relacionados com os projetos de ensino, né? Então, eu queria finalizar aí a minha palestra, colocando aí para vocês. Então, a nossa pró-reitora, agradecer ainda digamos assim, está trabalhando junto hoje com a professora Ana Beatriz, pelo apoio
Tá? A Valdeana, que é a nossa técnica de assuntos educacionais, a Carol, sim, que era a secretária da PREG, atualmente ela está fazendo doutorado, então a Valdeana tem mestrado, e a Carol está fazendo doutorado, então, em função de ter o período de aula, ela agora está nos dando um suporte maravilhoso, né? Aí nós temos o e-mail da CAAP, a gente sempre à disposição para responder vocês. Tá? Eu não coloquei meu WhatsApp, mas acho que meu WhatsApp já está aí no mundo, porque todo mundo liga para mim, e a página da universidade que nosso setor vem atualizando todas as informações. Às vezes você tem dificuldade de achar uma notícia, mas se for relacionada à monitoria, se for relacionada a projeto de ensino, você vai lá no nosso setor, que a gente tem buscado atualizar todas as informações, todos os programas, todos os calendários, né? Por exemplo, o calendário agora de frequência complementar, ele está lá na nossa página, aí os professores não procuram, não buscam, fica ligando, me diz aí, quando é, gente, já caiu, porque entra na página da universidade, a notícia vai no você não sabe mais ou menos a data. Então, sempre na CAAP a gente está atualizando, infelizmente ainda temos o CAAP no e-mail, mas é CAAC, Coordenadoria de Administração Acadêmica Complementar, né? A gente está querendo, inclusive, alterar um pouco esse nome, de acordo com a demanda que a gente tem. Então, Kelly, era isso que eu queria apresentar para vocês. Temos, digamos assim, talvez um número muito pequeno, infelizmente, mas a gente vai deixar gravado, e eu vou colocar essa gravação na página do nosso setor, para que, digamos assim, as pessoas tenham acesso. Eu sempre dou palestras, né, para os cursos naquela disciplina de introdução ao curso, para falar um pouco sobre a monitoria, para despertar os nossos alunos para esse programa tão importante na universidade. Pois, professora, muito obrigada, parabéns pela palestra, tá? E aí agora a gente coloca à disposição aí para as perguntas, dúvidas. Tem alguém aqui que levantou a mão. Martin. É bom porque eles mesmos fazem a pergunta, né, Kelly? Ótimo. Então, bom dia. Bom dia A todas e todos, né? Eu sou o professor Martem, eu trabalho no Colégio Técnico de Floriano, vinculado à universidade, né? E como professor, eu sou um professor híbrido. Eu ajudo bastante, né, o pessoal da graduação, né, recebendo alunos para TCC. Já contribuí também com uma disciplina, mas como eu estava no doutorado, né, eu voltei agora do doutorado, e eu achei muito interessante e pertinente, né, porque eu também estou orientando algumas pessoas em relação a como montar seu currículo, e você falou muito bem de projetos de ensino, mas eu fiquei na dúvida, né, qual o limite, é limítrofe demais entre um projeto de extensão e o projeto de ensino. Como é que a gente pode desenvolver esse projeto de ensino e fazer essa possibilidade? Um outro problema é que abriu agora a monitoria, né? E como professor, eu posso receber os alunos de enfermagem para ser monitor das minhas disciplinas do curso técnico de enfermagem, que eu acho que assim, é uma porta a mais. Porque assim, são poucos professores, às vezes, que ofertam monitoria. Eu, como eu sou enfermeiro e pedagogo, né? Então, esse processo educacional de estar educando, de estar ajudando, de fortalecendo os currículos, nem que seja voluntariamente, né? Porque às vezes não tem bolsa para todos os alunos, mas a monitoria voluntária. E aí, exemplo, eu consigo receber as disciplinas no meu SIGA, né? Porque está lá aberto o SIGA. Já os colégios, eles começaram a trabalhar com SIGA muito depois. Mas, assim, quando os alunos me solicitam, eu já orientei aluno da biologia, da enfermagem, da pedagogia, e tudo deu certo no SIGA, né? Mas, assim, em relação à monitoria, que muitas vezes está linkada a só as disciplinas da graduação, será que tinha algum tipo de link para eu conseguir encaminhar para que a coordenação... Eu até falei com a coordenadora se tivesse essa possibilidade. Ela disse que não sabia como me responder essa questão. Se eu poderia ofertar a monitoria para os alunos da graduação aqui para o curso técnico, né? E outro ponto seria essa linha limítrofe
para a gente poder estar colocando também no Lattes esse projeto de ensino que ele se parece, né, com um projeto de extensão. Professor, os projetos de ensino, como nós comentamos, é um projeto que está relativamente novo aqui, mas assim, no QAD ainda não está contado na resolução tranquilamente, mas a diferença é que a gente faria o projeto de ensino para o nosso aluno dentro da instituição. Tá? Então, é para suprir a necessidade do aluno que está aqui dentro da instituição. E o projeto de extensão com aluno nosso, mas que tem o envolvimento da comunidade. Então, a diferença está bem aí. Né? Então, eu posso fazer atividades dentro. Eu não posso fazer uma atividade só com meus alunos e cadastrar isso como extensão. Tá? Só para os alunos dentro da instituição, eu não posso cadastrar isso como extensão, porque a extensão já necessita que a comunidade seja envolvida. No caso do ensino, não há essa necessidade dos projetos de ensino. Então, a gente precisa realmente ver essa demanda para ver como é que isso vai contar no Lattes, como é que a gente vê, porque, por enquanto, a demanda está sendo ainda muito pequena, mas eu acredito que a tendência é digamos assim, isso que você está colocando está dentro do que a gente pensa como perspectiva de fortalecimento dentro do currículo do professor, dentro do currículo dos nossos alunos. Respondi essa pergunta, professor? É muito interessante isso, professora, porque esses dias eu estava vendo alguns cursos de extensão, né, que foram colocados lá, até para a gente pensar, de depois tentar produzir isso. E você sabe que alguns professores colocam apenas para alunos da graduação de um polo específico, de um curso de graduação específico. Ele não entendeu ainda o que é extensão. O que é extensão? Alguns professores, com certeza, não sabem. Eu achei muito pertinente esse processo, e eu também, como última pergunta que eu gostaria de saber, se vocês vão criar também uma plataforma para a gente conseguir colocar esse projeto... Eu tinha respondido a primeira, viu, Martem? Mas, assim, a questão da monitoria, da monitoria para o curso tecnológico, assim, a gente tem um diferencial do curso tecnológico aqui no ensino de graduação, porque, de certa forma, a Pró-Reitoria de Ensino é de graduação, tá? E uma vez até o professor Sinibu tinha conversado comigo, ele disse que ia tentar, porque eu acho que o curso técnico poderia estar propondo a questão da monitoria para o curso técnico. Eu acho que deveríamos pensar nessa possibilidade. Mas a disciplina do curso técnico, eu acho que ela não está no sistema SIGA da universidade aqui do DAA. Não é gerenciado pelo DAA, não é isso? Não é o gerenciamento do curso técnico. Não é fora da diretoria de administração acadêmica? Parece que sim, professora. Eu não tenho toda a certeza desse processo. Eu acho que é gerenciado todo pela superintendência dos cursos técnicos. Então, teria que alinhar isso. Uma vez aí eu disse, professor, eu não vejo a condição, porque não me abre as possibilidades, mas, assim, de repente, a gente pode pensar, mas eu acho que não tem a questão do gerenciamento pelo sistema daqui da universidade da graduação. E aí haveria a possibilidade de vocês criarem a monitoria para o curso técnico, com as mesmas condições, com as mesmas pontuações, e que seria específica, até porque o recurso de vocês ele é separado do nosso, né? O recurso é específico, né, do recurso que vem para a graduação. Ele tem uma separação. Então, era bom a gente conversar para ver como é que a gente poderia otimizar isso junto ao planejamento, junto à superintendência de vocês. Eu não saberia te dar assim, uma certeza nesse sentido, mas eu entendo isso. Uma vez eu realmente tinha sido instigada pelo professor Sinibu nessa possibilidade. Mas... E a possibilidade de eu assumir um aluno da graduação fazendo a monitoria do curso técnico, entendeu? Ele ia ser meu monitor numa disciplina minha, exemplo. Ele tem uma disciplina superior que é fundamento de enfermagem, e no técnico tem essa disciplina, só que não é a disciplina da graduação, é uma disciplina mais simples. Mas ele ia aprender como se tornar um professor. Né? Aí, Martem, o que acontece? Quando eu vou cadastrar a disciplina, quando eu vou cadastrar a monitoria, eu tenho que ter o nome do professor cadastrado naquela oferta. Está entendendo? Aí eu não sei, eu tenho a impressão que vocês podem cadastrar numa oferta de outro departamento, não pode, não? De um outro centro?
No meu caso, como eu disse, né, eu oriento TCCs, entendeu? Então, o meu nome vai dentro da disciplina do TCC, né? Fica com uma caderneta compartilhada, muitas vezes, né? Fica com o nome de 2 professores. Nesse caso, eu teria que fazer tipo uma casadinha, pedir a orientação para me colocar meu nome na disciplina, para eu poder receber o aluno. Mas você iria orientar o aluno da graduação, não é isso? Isso. Tá, porque a Carol estava me perguntando aqui do lado, minha secretária, ela estava me perguntando aqui como é que o aluno se inscreve, mas ele quer se cadastrar na graduação, então o aluno pode se inscrever. Uma oportunidade eu acho que você aprender, né? Exatamente, professor. Eu acho que você pode entrar, se você vai orientar, ele poderia lhe cadastrar. Por exemplo, nós temos no meu departamento, eu não sei como é que funciona essa parte, como é que a gente, burocrática, né? Daí do ensino técnico ao ensino de graduação. Mas, por exemplo, nós temos no nosso departamento cadastrado professor de um outro departamento com a monitoria. Por exemplo, a gente recebe o professor lá do Ciência da Natureza para ministrar uma disciplina no nosso departamento. Então, nesse caso, a gente oferta a monitoria pelo nosso departamento, considerando que a disciplina vai ser ofertada pelo meu departamento, mas o professor é de outro setor, está entendendo? Mas ele tem que constar na oferta, porque senão eu não consigo cadastrar o professor, porque ele vem, o sistema do cadastro de monitoria ele está ligado diretamente à oferta de disciplina. Se eu cadastrar, por exemplo, uma disciplina, como a gente tem agora, professor não definido, não foi definido o nome do professor, eu não posso cadastrar a monitoria. O curso de medicina fez agora, de Picos, ele fez isso, ele cadastrou todas as disciplinas sem o professor. Então, quando chegou na hora de cadastrar, botou tudo o professor a definir. Quando ele foi cadastrar o edital, não conseguiu cadastrar. Então, ele precisa definir isso para que apareça no meu sistema na hora do cadastro do edital. E, professora, como é que a gente cria um projeto de ensino e encaminha para vocês? Exemplo, porque assim, para a Prex e para a extensão, para pesquisa e extensão, eu tenho lá o link, eu consigo entrar tanto para pesquisa como para extensão eu tenho, mas como para ensino, como é que seria? Então, você vai lá no projeto de ensino, lá no teu SIGA, em cima do monitoria tem projeto de ensino, aí você lá tem um link, aí submeter projeto, a inscrição por lá, tá entendendo? Abriu o período de inscrição, o aluno se inscreve pelo próprio SIGA, depois no final você preenche o relatório todo dentro do SIGA, submete, a coordenação homologa esse relatório, na hora que ela homologa, o certificado é liberado para o aluno pelo acesso que ele tem no SIGA. Gratidão, professora. É um prazer, viu? Igualmente. Mais alguém quer se inscrever para fazer pergunta? Se não quiser fazer oralmente, pode fazer pelo chat, tá? Então, enquanto ninguém se manifesta, eu estou muito feliz de conhecer o programa de apoio acadêmico, de conhecer porque eu não conhecia. Inclusive, eu tinha, assim como o professor Martem, né? A gente que trabalha com matemática, a gente recebe os alunos com dificuldade dos conteúdos básicos, e geralmente a gente fazia cursos de nivelamento e a gente cadastrava na extensão. Aí, de um certo ponto, e eu acho que foi certo, né? Eles não aceitarem mais a gente cadastrar cursos de nivelamento dentro da extensão. Aí eu procurei, até na época com a Cristiane, que ela era assessora de ensino lá do campus, e não tem como. E como é que eu faço? Não tem como. E agora eu estou muito feliz. De 2018, Kelly, que a gente está podendo fazer isso. Que eu vou agora poder cadastrar meus cursos de nivelamento, né? E aí os alunos não queriam participar porque não tinha certificação, não contava carga horária. Nossa, feliz demais mesmo. E assim, eu acho que a gente tem que divulgar mais para tomar conhecimento de todos os docentes terem um conhecimento, que eu acredito que, assim como eu, outros também não têm. Eu vou levar já a propaganda para o meu colegiado. Você sabe que a gente, Kelly, você sabe que a gente tem um SIGA, que ele é autoexplicativo, e muitas coisas a gente só veio utilizar agora no período remoto, né? A gente tinha um SIGA que a gente só cadastrava a hora, botava nota, mas muitas coisas estão lá.
mas tem lá todo o projeto, e ainda departamento tem professor que entra no lugar errado para cadastrar o projeto, o edital da monitoria do seu departamento. Então, ele é totalmente autoexplicativo, você pode encaminhar, e a gente tem que ir buscando essas informações. Realmente, eu concordo com você, precisa dar mais visibilidade para esse programa. Isso, e é importante porque os nossos alunos precisam de apoio, principalmente nesse período de ensino remoto. Eu acho que é uma ferramenta, é uma porta que se abre assim, para a gente estar dando mais apoio a eles e também ajudando-os mais ainda, né? Convidar vocês para preencher bem aí a frequência, porque a certificação já é imediata, viu, para vocês. Tem uma frequência lá no chat. Então, mais alguém quer fazer algum comentário? Professora, eu queria que você desse assim, uns exemplos que eu achei muito formidável, né, nos seus slides que você colocou, né? Oficinas de mentoria. Eu achei muito legal, né? Pegando o gancho da professora Kelly, que foi fantástico esse processo assim que a gente encontra, né? E a gente percebe que são 20 anos como educador e a gente sabe que algumas pessoas precisam de determinados cuidados, né? Eu vejo alguns alunos que têm uma dificuldade de como preparar um slide, tem uma dificuldade de como fazer uma apresentação oral, de como fazer uma comunicação oral. Eu gosto muito dessa parte pedagógica, né? Quando eu me tornei pedagogo, isso me criou, né? Essas coisas técnicas. Enfermeiro pedagogo. E aí, uma coisa que eu achei formidável é esses cursos de mentoria. Eu queria que você falasse, assim, dessa sua experiência, como foi esses cursos de mentoria, até para a gente pensar, né? Que tipo de mentoria a gente podia estar colocando, porque tem a gestão do tempo, tem o processo de procrastinação, né? Tem muitos alunos com depressão. Então, a gente pode pensar em cursos de ensino para fortalecer, né? E esse aluno que muitas vezes ele se sente que ele não sabe produzir um slide, ele não sabe falar em público, e aí é interessante da gente pensar nessa perspectiva. Professor Martim, você pode fazer umas oficinas pedagógicas, que o DMTE, normalmente a gente dá uma indicação de professor nesse sentido. A questão da mentoria, que eu achei muito interessante, foi até proposto pelo curso de Engenharia dos Materiais. Engenharia dos Materiais, o que eles estavam observando? Eles observavam uma demanda de uma evasão muito grande no primeiro ano do curso, né? Pela dificuldade, pela questão das disciplinas exatas, e às vezes o aluno, nós temos muitos alunos que entram para fazer um curso que ele não vai dar uma olhada no perfil desse profissional, e às vezes o aluno entrou porque, digamos assim, no Enem foi possível entrar para aquela disciplina, para aquele curso, e aí ele entrou. Tem muita gente, a gente sabe disso, que hoje na universidade tem muitos alunos que entraram na universidade, mas, na verdade, eles não querem fazer aquele curso. Foi o curso que foi, digamos assim, que foi possível pela nota que ele obteve no Enem. Então, o que foi que a Tatiane observou? Que no primeiro ano tinha uma evasão muito grande. Então, o que foi que ela... Vamos fazer um curso, digamos, um projeto de ensino, de mentoria, que a gente vai pegar os alunos da metade do curso para frente, para eles serem os mentores dos alunos que estão entrando, para mostrar o perfil, para acompanhar, para ver a dificuldade, para ofertar, digamos assim, pequenos cursos de atualização, ou de, como a professora Kelly falou. Eu me lembro que quando eu entrei na universidade, professora, a gente fazia matemática 1, tá? Matemática 1, e a gente via todas aquelas questões, aquelas atividades que a gente viu lá no ensino médio. E hoje, no meu curso, o aluno já entra no cálculo diferencial e integral, né? Faltando toda aquela base, a gente vê que o maior índice de reprovação no primeiro período ocorre exatamente nessa disciplina de cálculo, né? Porque eles não têm essa base. Mas eu me lembro que a gente fazia matemática 1, exatamente, era como se fosse nivelar, como se fosse a gente adquirir esses conhecimentos. Então, foi, digamos assim, pensando nessa possibilidade, professor Martim, que o curso fez esse projeto de mentoria, onde ele pegou os alunos que
estavam se dispondo a trabalhar nesse projeto que pudesse ajudar esses alunos que estão chegando na universidade, orientando, vendo as dificuldades para ver a possibilidade de ofertar algum curso para eles, uns cursos de, como a professora falou, de nivelamento, né? Alguns cursos, porque a gente tem no CT o PET, né? O PET trabalha muito, não só no CT, mas no CCE, o PET Pedagogia, ele trabalha muito essa questão de atividades com os alunos, de desenvolvimento de atividade com os alunos, exatamente apoiando essa dificuldade que eles têm no início do curso. Tá? Então, seria nesse sentido essa questão da mentoria, era o apoio que o próprio aluno, não o professor, poderia dar para esses alunos. Acho que eu respondi, né, Martem? Maravilha. Eu só fiquei com duas dúvidas, né? Em Qual é? relação, assim, porque assim, na Prex, quando você coloca o curso, o próprio aluno, né, e a pessoa que foi convidada, ela vai se inscrever no curso. Nesse caso, como é uma coisa mais específica, fechada para dentro da própria universidade, né? Eu achei interessante que teve duas modalidades. Nesse caso, eu como professor, posso ofertar a mentoria para os alunos na oficina pedagógica. Nesse outro caso, você trouxe uma outra possibilidade, que eu convidar estudantes para trabalhar comigo nesse projeto, né? Então, eu queria entender como é que fica essa parte de no próprio projeto, eu já coloco o nome dos estudantes que vai trabalhar na monitoria. Pronto. Como é que fica o cadastro dessas pessoas que vão participar como ouvinte e a carga horária mínima ou máxima que pode ter esses cursos? Pronto. A gente não estipulou, por enquanto, a carga horária mínima e máxima, mas eu acho que essa carga horária vai depender, por exemplo, se você tem um projeto para ser desenvolvido num mês, num semestre, num ano, né? Vai depender. Isso aí você vai definir de acordo com aquilo que você quer alcançar. Então, está aberto a questão da carga horária, tá? Aí, quando... Vixe, Maria, eu me perdi na tua pergunta. Paula, a carga horária ficou ótima, agora falta o cadastro, tanto assim... Ah, tá, pronto, o cadastro. Desculpa aí, acho que é a fome, né? Eu tô, desde 7 horas que eu estou aqui na universidade, acho que eu não tomei nenhum café, só uma vezinha. Aí, como que fica o cadastro? Quando você vai cadastrar, professor, lá, inclusive no projeto de ensino, você pode ter professor convidado de outra instituição, de um outro setor, tá? Não tem problema. E a certificação a gente encaminha para ele para o e-mail. Mas você vai cadastrar esses alunos como colaborador. Tá? Você tem várias opções lá. Pode ser minicurso, pode ser seminário, mas tem os participantes. Aí você vai dizer se ele vai ser um monitor, se ele vai ser um colaborador, se ele vai ser um coordenador adjunto, se ele vai ser um palestrante, um conferencista. Lá tem as opções para você e você pode cadastrar os alunos tranquilamente. É igual o sistema da extensão, né? Então, na verdade, é igualzinho o sistema da extensão, porque a gente pegou, inclusive, a expertise de lá para a gente poder adequar para o projeto de ensino. Foi um aluno que desenvolveu o módulo lá e a gente fez a adaptação para cá. Perfeito. Sempre a gente utiliza, quando a gente vai receber os nossos estudantes, um encontro, né? Para falar sobre esse processo de chegada disso. Eu achei interessante, porque eu posso estar fazendo também esse projeto recebendo os estudantes no primeiro dia de curso, porque a gente faz um processo de montar uma sala de aula virtual, ou, no caso, presencial, a gente juntava as duas turmas, a que estava chegando e a que estava ficando, porque no curso técnico nós temos só duas turmas, né? Então, a turma está no primeiro bloco, a terceira está no terceiro. Então, a gente junta as duas turmas para apresentar todos, fazer esse momento, né? E eu achei interessante fazer esse tipo de prática, né? Que ficasse, né? Dentro de um projeto. Eu acho que isso fica muito mais da substância, isso acho que ajuda até para a universidade pensar que esses projetos existem e que tem como a gente fazer. Eu achei formidável, tanto o processo como a professora Kelly colocou, de a gente fazer esse nivelamento, eu acho que isso é fantástico, esse processo do recebimento e esse processo também de ajudar ele nessa gestão do tempo, de organização da vida, né? A vida universitária junto com a vida familiar, essa distância, né? Tudo isso é tão precioso e gratidão por tudo. Tá, ok. Pois é, e só completando aí as palavras do Martem, assim, a mentoria, né? Eu achei muito interessante. Eu vou montar um projeto também, vou fazer, porque os nossos alunos, quando eles entram na universidade, eles não têm essa cultura da universidade. Eu acho que o mentor vai guiar, vai ser o anjo da guarda, né?
O mentor ele vai ser o anjo da guarda, orientar na questão dessa cultura da universidade, né? De vivenciar ali o que a universidade pode oferecer para aquele aluno que está entrando, né? Às vezes, Kelly, ele só vai tomar conhecimento de alguma coisa quando ele já está quase terminando o curso, Exatamente, né? Porque tem aqueles alunos que vivenciam dentro da universidade e tem aqueles que vai lá assistir aula e, né? Aí em Teresina tem muito. Aqui, para a gente, os alunos, eles moram aqui dentro do campus, né? Mas, às vezes, quem mora em Teresina mesmo, eles vão assistir aula e vão embora, né? Não vivencia, não sabe nem os projetos. Maravilhoso. Estou encantada mesmo. Pois, gente, mais alguém? Então, como não tem mais ninguém, vamos agradecer mais uma vez, parabenizar mais uma vez a professora Rosalina pela fantástica apresentação, por ter nos abrido assim, um leque de oportunidades enquanto docentes, né, para a gente estar trabalhando dentro da nossa missão, né, de educar, e é isso, parabéns e muito obrigada, gratidão mesmo. Eu que agradeço, Kelly, por você estar aqui junto e ser uma multiplicadora disso, e ao Martem, que ajudou muito com seus questionamentos, né, para que a gente, de certa forma, faça uma interação ou busque, digamos assim, coisas no sentido de melhorar e de atender a comunidade universitária de forma, digamos assim, mais igualitária, né? Muito obrigada, Martem, muito obrigada. Foi um prazer, Kelly, foi um prazer, Martem, Caroline, Abinal. Obrigada a vocês por terem me prestigiado aqui, pouquíssimas pessoas aqui, mas por terem me prestigiado esse momento. Vou deixar salvo, encaminho para vocês aí a gravação, tá bom? Obrigada. Boa tarde a todos, e prestigio aí as demais itens aí da nossa programação, que está muito bom. Começa agora às 14 horas, tá? Almocem aí rapidinho e vamos prestigiar também os outros eventos dentro da programação. Abraço a todos. Obrigada.